dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei no vosso templo santo. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, reunimos-nos no Dia do Senhor para celebrar a nossa fé. E fazemo-lo neste contexto difícil que atravessamos, tendo por isso especialmente presentes na nossa celebração todas as vítimas desta pandemia que nos atinge, vítimas diretas e indiretas, tendo presente na nossa oração todos os cuidadores, nomeadamente os profissionais de saúde, exaustos, que dão o seu melhor, tendo presentes também todos os outros que sofrem, e neste dia, aqueles que sofrem por causa da lepra, aqueles que são vítimas dessa doença já curável, mas apesar de tudo que atinge tantas pessoas pelo mundo inteiro. Preparemo-nos para este encontro com o Senhor que é Senhor da vida e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie,
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor, teu Deus, fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pedistes ao Senhor, teu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor, meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como o dia de Massá no deserto,
onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum
E quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilharam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem como um espírito impuro, que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és tu, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isso? Uma nova doutrina com tal autoridade, que até manda aos espíritos impuros e eles obedecem-lhe." E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, a liturgia convida-nos hoje a refletir sobre o modo como acolhemos as palavras de Jesus, sobre o lugar que damos a esta palavra de Deus na nossa vida. O Evangelho agora proclamado mostra-nos Jesus no início da sua vida pública a anunciar a boa nova, a boa notícia da presença de Deus no meio do seu povo. Uma presença que liberta e que transforma. E é particularmente significativa a insistência do evangelista na reação dos ouvintes de Jesus. Talvez seja este o aspecto que mais chama a atenção. Porquê? Porque o evangelista sublinha, no início deste breve texto evangélico, que todos se maravilharam com as palavras de Jesus. E no fim, depois da cura de um doente, de novo o evangelista São Marcos sublinha que todos ficaram admirados com as palavras de Jesus e com a sua eficácia, porque eram palavras que libertavam e que curavam. Isto é, os ouvintes de Jesus maravilhavam-se com o que ouviam, surpreendiam-se, ficavam admirados. E é isto que sublinha o texto evangélico. As palavras de Jesus causam espanto e admiração. Não porque dizem coisas nunca ouvidas. As palavras de Jesus causam espanto e admiração porque transformam a vida. As palavras de Jesus deixam maravilhados os seus ouvintes, não por aumentarem os seus conhecimentos, mas porque operam conversão, transformação de vida. É isso que faz destas palavras tão especiais. Palavras diferentes, que não se confundem com aquelas palavras que tantas vezes são música de fundo que acompanham o nosso dia-a-dia. As palavras de Jesus são palavras que revelam, que iluminam, que nos libertam daquilo que nos escraviza, que guiam o nosso agir.
As palavras de Jesus são palavras que animam e fortalecem a nossa esperança, sobretudo nestes tempos conturbados que vivemos, que atravessamos. As palavras de Jesus são palavras que revelam a solicitude, a misericórdia, o amor de Deus para conosco, que revelam como Deus se compadece do nosso sofrimento e vem a auxílio da nossa fragilidade, sobretudo nestes tempos difíceis. Esta é a autoridade a que fazia referência o texto evangélico. A autoridade da palavra de Jesus está na sua capacidade de curar, de libertar, de transformar, na sua capacidade de alimentar a nossa esperança, de nos dar força para não desanimarmos diante das dificuldades do momento presente. E por isso aqueles que escutavam maravilhavam-se, admiravam-se com estas palavras e acolhiam-nas. E aqui está o grande desafio para nós. Voltarmos a poder maravilhar-nos com estas palavras, admirar-nos com o que o Senhor tem para nos dizer, deixarmos que Ele fortaleça a nossa esperança e ilumine os nossos caminhos. É por isso, porque esta palavra é especial, que em cada celebração escutamos estas palavras. Estas palavras transmitidas pelos Evangelhos. O Concílio Vaticano II diz-nos: Cristo encontra-se presente na sua palavra. É Ele quem fala quando se proclamam as Sagradas Escrituras na Igreja. A proclamação da palavra de Deus em cada celebração cristã é isto, é esta certeza da presença de Jesus Cristo junto a nós, na nossa vida, para a transformar, para a fazer nova, para a renovar. Hoje temos de recuperar a capacidade de nos deixarmos maravilhar por estas palavras de Jesus. Temos de recuperar a capacidade de nos deixarmos surpreender pelo que Jesus tem para dizer a cada um de nós. Era isto que nos exortava explicitamente o Salmo responsorial: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. E o salmista dizia: quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Endurecer o coração é sempre o perigo que espreita. Endurecer o coração é perder a sensibilidade para aquilo que Jesus tem para nos dizer. É ouvir as suas palavras rotineiramente, sem lhe prestar atenção. É ouvir, mas sem aquela atitude receptiva de quem está disposto a deixar-se incomodar e desinstalar por esta palavra. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. O grande risco é sempre este: endurecermos o coração. Permitirmos que o nosso coração se torne insensível ao que Deus tem para nos dizer. Este é sempre o risco que corremos, deixarmos que o nosso coração endureça e se torne impermeável às palavras de Jesus. Com demasiada frequência, a palavra proclamada não nos toca nem nos transforma. Antes de mais, porque a não escutamos verdadeiramente. Porque não lhe prestamos verdadeira atenção. Começam as leituras e nós
desviamos daí a atenção porque já não esperamos nada de novo. Fomos perdendo essa capacidade de nos deixarmos admirar e surpreender por aquilo que Jesus tem para nos dizer. E aquilo que Jesus tem para nos dizer transforma a nossa vida. Por isso, recordemos aquilo que cantámos no Salmo responsorial. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Nos santos pastorinhos de Fátima, sepultados nesta basílica, encontramos esta capacidade de se maravilharem com o que Deus tinha para lhes dizer, se maravilharem com as palavras de Jesus transmitidas nas palavras de Nossa Senhora e já antes nas palavras do anjo. Deixaram-se cativar, admirar e maravilhar por essas palavras. Não só não endureceram o coração, como escutaram com atenção. Acolheram no coração essa palavra e deixaram conduzir por ela a sua vida. Aprendamos com eles. Imitemos nisto os santos pastorinhos. Caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a graça de nos deixarmos maravilhar com as palavras que Jesus tem para nos dizer, de reconhecer nessas palavras a sua presença e de procurarmos guiar por elas a nossa vida. Caros irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, cantando confiadamente.
para que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas que o Espírito Santo nela faz surgir, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que os membros das nossas comunidades se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína, abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial esse encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, como um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança que nós poderemos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentar da Eucaristia memorial da Páscoa.
sei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de todo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos no momento presente, cantando. Caros irmãos e irmãs, em virtude do confinamento geral e da suspensão das celebrações por determinação da Conferência Episcopal Portuguesa, recorda-se que são celebradas diariamente e transmitidas aqui do Santuário as missas das 11, das 12h30 e das 15 horas, sempre a partir desta Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde nos encontramos. A recitação do terço será também transmitida às 18h30 e às 21h30. Recordo que no próximo sábado é o primeiro sábado do mês e por isso mantemos aqui no Santuário a devoção dos primeiros sábados com transmissão nos meios digitais do Santuário. Assim,
Às 14 horas haverá a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria e às 15 horas a missa nesta basílica, seguida da adoração eucarística e da meditação habituais nos primeiros sábados. Neste domingo em que a Palavra de Deus nos convidava a deixar-nos surpreender e maravilhar pelas palavras de Jesus, cultivemos esta disponibilidade interior para que as palavras de Jesus tenham em nós acolhimento e nos transformem. Desejo a todos um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.